Vamos implementar a solução do seguinte problema matemático. Dado um número inteiro, pede-se para calcular e mostrar os resultados de o dobro, o triplo, o quadrado, o cubo e a raiz quadrada do número informado na entrada de dados. Vamos também, a partir da solução deste mesmo problema com a linguagem de programação C, vamos de alguma forma traduzir esta solução para um código-fonte na linguagem Python. Então vejo que inicialmente na solução implementada na linguagem C, nós temos aqui a inclusão das bibliotecas Studio.h, isso porque fez-se uso das funções printf, que é uma função de saída de dados, e a função scanf, que é a função de entrada de dados. Essas duas funções estão implementadas nesta biblioteca ou nesse arquivo de cabeçalhos. Aqui também foi implementada a inclusão da biblioteca de funções matemáticas math. Isso porque foi usada a função de potenciação e a função de raiz quadrada. A solução em Python, nós vamos precisar também importar a biblioteca de funções matemáticas math. Somente ela. Então, vamos apagar aqui. A solução implementada na linguagem C, ela toda estruturada na função main. A linguagem de programação C é uma linguagem de programação estruturada, onde a gente tem a solução do problema estruturada em funções. Nessa, que é uma solução bastante básica, nós estamos fazendo uso apenas da função main, que é o ponto inicial da execução de todo o código-fonte implementado em linguagem C. O código-fonte em C, ele depois é compilado, onde são verificados os erros de sintaxe, e se não houver erros de sintaxe, o código compilado é traduzido em linguagem máquina, gerando assim o arquivo executável. No Python, o que a gente faz é a implementação de um script, que é um programa indentado, escrito para um sistema em tempo de execução, onde cada uma das instruções implementadas são executadas uma por uma. O Python também, diferente da linguagem C, é uma linguagem de programação orientada a objeto. O C, nós precisamos declarar explicitamente as variáveis usadas pelo programa, como aqui, a declaração da variável n e a declaração das variáveis dobro, triplo, quadrado, cubo e raiz. Já a linguagem Python não há declaração explícita de variáveis. As variáveis elas são criadas dinamicamente. Então nós vamos aqui eliminar a declaração dessa variável. Também vamos eliminar a declaração dessas outras variáveis, porque não há necessidade de declaração de variáveis em Python. Aqui, a entrada de dados do valor n, implementado na linguagem C, vamos fazer a instrução de entrada de dados usando a função input. Então veja, a função input é a função de entrada de dados na linguagem Python. Ela recebe, através do dispositivo padrão de entrada de dados, em geral o teclado, um valor sempre no formato string, que vai ser convertido para o número inteiro pela função de conversão int, ou seja, o resultado que será atribuído à variável n será um número inteiro, proveniente do dispositivo de entrada de dados. E vejam que essa variável n ela não está declarada. Ela será criada e o seu tipo será definido pelo valor que será atribuído como resultado da função int. Então, essas duas ações implementadas na linguagem C são substituídas então por essa instrução de entrada de dados. Aqui nós temos um comando de saída
printf na linguagem C, que basicamente joga no dispositivo de saída um caractere de pula-linha. O comando de saída de dados no Python é print. Então eu só vou apagar a letra F aqui. Esse ponto e vírgula no Python ele é opcional. Ele só é necessário quando forem implementadas duas ou mais linhas de comando na mesma linha de código. Como nessa linha de código só tem o comando de saída print, então esse ponto e vírgula ele é desnecessário. Portanto, eu vou apagá-lo. Vejo que eu também estou tirando as margens de indentação que eu tinha no código-fonte na linguagem C, deixando todas as instruções no mesmo nível de indentação. A expressão o dobro de n permanece igual, os operadores aritméticos na linguagem C são praticamente os mesmos na linguagem Python. Eu vou simplesmente apagar o ponto e vírgula, que ele não é necessário, uma vez que em cada linha eu tenho apenas um comando. Então vou apagar todos os pontos e vírgula aqui. Aqui a função que faz a potenciação, eu vou ter que indicar o nome da biblioteca de funções matemáticas math, que foi importada. Então, math.poll para calcular a potenciação. Nesse caso, o quadrado de n e a seguir o cubo de n. E aqui, math.sqrt para calcular a raiz quadrada. E aqui, as saídas com os resultados calculados, eu vou tirar a indentação. Apagando essa margem, deixando todos código Python, o script implementado em Python é muito importante obedecer à indentação do código. E nesse caso é uma solução bastante simples, eu vou ter todo o código no mesmo nível de indentação. Printf, então, comando de saída na linguagem C, é print no Python. Então eu vou tirar aqui a letra F em todos os casos. Aqui nós temos tanto no comando de saída da linguagem C, quanto no comando de saída no Python, essa string que é uma string de formatação dos dados na saída. Os dados são formatados a partir de especificadores de formato. Então essa string ela pode permanecer a mesma. A única diferença que eu tenho aqui é que para identificar as variáveis que serão substituídas ou que irão substituir os especificadores de formato na string formatada, eu tenho que fazer uso do operador módulo e colocar a variável ou as variáveis entre parênteses. Esses parênteses aqui, eles são opcionais quando eu tenho apenas uma variável enumerada. Então, vamos deixar sem. Eles serão obrigatórios a partir de duas variáveis. Então aqui, sempre operador módulo, eu errei aqui, operador módulo e a variável. Operador módulo e a variável. Operador módulo e a variável. Então a diferença está aqui. No C você usa a vírgula e enumera as variáveis. No Python você usa o operador módulo. E eu vou novamente apagar os pontos e vírgulas que eu tenho aqui. Volto a insistir, eles serão necessários se eu for implementar duas ou mais linhas de comando na mesma linha de código. E também vou insistir que as variáveis, logo após o operador módulo, se a relação de variáveis é composta de apenas uma variável, não há necessidade de parênteses. A partir de duas variáveis, existe a necessidade de utilizar um parênteses entre as variáveis, entre a declaração das variáveis. Esse return zero eu posso apagar e pronto, já tenho o código implementado para resolver o problema. Dado um número inteiro n na entrada de dados, calcula-se o dobro, triplo, quadrado, cubo e raiz quadrada de n. E a seguir mostra-se no dispositivo de saída esses resultados. Vamos ver? Vamos executar o código. Veja que está esperando a entrada de dados aqui. Insisto, o input é a função para entrar de dados. O dado na entrada de dados é recebido no formato string e vai ser convertido para um número inteiro pela função de conversão int. Por exemplo, o número 5. Opa, sobrou. Vejo que aqui está sobrando pulas linhas.
é que o print ele tem na diretiva end, por default, o caractere de pula-linha. Então, eu tenho aqui esse caractere de pula-linha que pode ser retirado, uma vez que o print já vai fazer essa ação de pular uma linha a cada saída. Então, vamos executar novamente. Vejo lá, pedindo na entrada de dados o valor de n. Vamos por 5. Agora vejam todos os dados. Então, na saída mostrou-se todos os resultados calculados. Para n igual a 5, temos o dobro de n nesse especificador de formato, triplo, o quadrado. Vejo que eu estou usando o especificador de formato para valor de número real e sem nenhuma casa decimal. 0.0f. Aqui o cubo. E aqui a raiz quadrada, e a raiz quadrada sendo mostrado com 4 casas decimais, 0.4f, como a gente pode observar aqui na saída, 4 casas decimais. Muito obrigado.